entrevista com o Ivan Reis na CCXP 2015. Ivan, como está sendo a volta pro Aquaman? Na verdade, eu não estou voltando para a revista do Aquaman. O povo tem confundido que a gente está voltando para o título. Na verdade, não é para o título. O que a gente vai fazer é a conclusão da história que a gente começou na revista do Aquaman. Como a gente tem a sensação, a gente acredita que saiu muito cedo da revista, por N razões, decisões editoriais, a gente sentiu que deixou a história incompleta e que agora seria um momento bacana para voltar e concluir essa história. Mas ela vai ser publicada na revista do Aquaman mesmo, ou é uma minissérie? Então, tá se decidindo ainda a forma como essa revista vai ser publicada, se no Aquaman, se na Liga da Justiça, ou se como uma minissérie. Ainda estão discutindo isso, mas não é o retorno ao título, é o retorno apenas para concluir essa história. Provavelmente vai ser algo como foi o Trono de Atlântida. Essas negociações editoriais com vocês, essas mudanças de título, como se dão no fim das contas? Vocês que estão escolhendo já para onde vocês vão, ou tem ainda um bate-papo, negociação? Me explica como é que é isso, porque às vezes parece assim, nossa, agora vamos fazer o que nós queremos. É um playground de DC também, né? Não é assim, vou fazer o que eu quero. Se eu quisesse fazer o que eu quero, eu ia ser autoral, eu ia cuidar dos meus próprios personagens. Antes de responder, então. Na DC, o que você queria fazer agora, nesse momento? Queria. Se você se deixaria, eu não sei, mas o que você queria? Então, isso é uma das coisas. Outras coisas que eu queria fazer, eu vou fazer. Então, não posso falar, porque já envolve decisões para os próximos anos, então é uma coisa realmente que eu não posso falar. Mas a gente tem sim uma voz lá dentro. A gente pode. Eles escutam o artista, pelo menos no meu caso, sobre as minhas vontades, o que eu quero fazer. Isso é levado muito em conta, mas claro que no meio do caminho, às vezes muda muitas decisões antes planejadas são descartadas, novas decisões são tomadas, e esse tipo de coisa influencia no que vai acontecer ou não, quando você decide fazer algum título. Mas isso é parte do jogo, é uma empresa, às vezes ele segue um caminho que não está dando certo, ele precisa ser mudado de direção. E essa mudança de direção muda seus planos e muda suas opções. Mas é sempre levado em conta o caminho, o assento que eu quero tomar nesse caminho. Então é muito bacana da parte da DC isso. Pegando essa linha de pensamento, como que surgiu o projeto do Cyborg? O projeto do Cyborg, eu fui convidado a participar do projeto do Cyborg. Eu estava num momento de descanso, num momento de recuperação, de cansaço mesmo, de uma série de trabalhos. E aí aconteceu o DCU. E no meio disso, o Dan nos convidou para participar desse projeto. Ele nos chamou diretamente. Num primeiro momento eu ainda não sabia se eu ia ou não, até que eu peguei o pitch, que é a ideia do projeto, e eu curti muito essa ideia. E eu gostei da possibilidade de ser a primeira pessoa a introduzir, no bom sentido, no universo do Cyborg, as ideias iniciais desse universo. Eu achei que seria bacana criar esse ponto de partida do universo do Cyborg, seja o visual dos vilões, visual de novos personagens, e reformular inclusive o novo visual do personagem. Então eu gostei dessas possibilidades e eu aceitei fazer a primeira parte da história. Então, não ia ficar a série inteira, porque eu já sabia o que ia acontecer nos próximos anos, mas era um momento que eu achei bacana parar para poder me dedicar a isso. As revistas novas têm essa característica mesmo de serem pontos de partida novos, por mais que o personagem tenha 30, 40, 50 anos, uma revista nova é não só uma nova chance, mas é uma oportunidade para os autores pegarem e falarem assim, não, esse é o ponto de partida. Sim, isso é bem bacana, principalmente no caso do Cyborg, que é a primeira revista mensal dele.
Então isso é meio que marcado, é uma coisa que vai ficar. Já foi estabelecido que a primeira revista mensal do Cyborg foi produzida pela gente. O primeiro pontapé de seu universo em sua revista mensal foi produzido pela gente e eu tive participação disso. Isso é muito bacana. Como foi ler A Crise nas Infinitas Terras a primeira vez? Foi uma loucura, não entendi nada daquilo, mas eu achava fantástico. Então é uma experiência assim, que te pega de forma emocional, nem tanto de consciência, de eu gostei porque a história é legal. Não, eu gostei porque eu achava legal, por alguma razão, eu me senti conectado com a revista e com a história, mas não entendi nada. Recentemente, Multiverse acabou aqui. Esse foi um dos projetos mais ambiciosos que você trabalhou? Multiverse. Eu não diria que foi o projeto mais ambicioso, mas foi um dos mais diferentes, porque cada vez eu tenho trabalhado em projetos que vêm se superando em termos de importância e de volume de personagens. E tirando Aquaman, que o Aquaman foi uma história à parte, ele aconteceu. Mas eu vinha de Sinestro War, Blackest Night, Brightest Day, depois aconteceu o Aquaman, aí teve o Throne of Atlantis, Trinity War e consequentemente Multiverse. Aí eu quebrei, fiquei cansado e precisei de um tempo para relaxar. Mas foi um dos projetos mais divertidos, foi muito bacana fugir um pouco do óbvio do que eu costumo produzir. Quando eu digo óbvio, é no sentido de visualmente, da questão visual, que eu sei o que esperar de uma história de super-herói, eu sei o que esperar de uma história de ação, de uma história épica. E o Multiverso era uma história que quebrava paradigmas, no sentido de composições de página, pensamento de ideias, de narrativa. Então foi um desafio diferente, foi muito gratificante, foi muito bacana. Em termos de técnica, Ivan, desde que você começou a fazer os trabalhos grandes da DC, tu sente que ainda tem onde chegar? Sempre tem, porque o bom desse mercado é isso, ele é ilimitado. Você só precisa de uma ideia, um papel e um lápis, e o resto, o céu é o limite. Então você sempre tem para onde chegar. E nem sempre, é isso que é o bacana dessa profissão. Chegar em algum lugar significa grandes vendas, significa grandes títulos, mas sim uma satisfação pessoal do resultado do teu trabalho também é um objetivo de onde você quer chegar. Não é necessariamente você ser campeão de vendas ou pegar o principal personagem. Isso é uma característica do meu trabalho. Se você pegar os primeiros anos, os primeiros títulos, grandes títulos que eu comecei a fazer, não eram com personagens famosos. Os meus primeiros anos na DC, com o Lanterna não era top, não era um grande personagem ainda, estava se construindo seu universo. Blackest Night foi uma história focada na Mera e no Átomo. Não são grandes personagens. Brightest Day era com o Deadman. Aí veio o Aquaman. Nenhum desses personagens foram grandes títulos ou eram considerados do grande escalão. E isso que é o bacana. Eles aconteceram como grandes títulos. Eles foram se transformando em grandes títulos. Então, você chegar em algum lugar não é necessariamente ser um campeão de venda ou trabalhar com Batman, Superman ou com Mulher Maravilha, mas sim trabalhar com algo que te satisfaça artisticamente. Isso também é um grande objetivo. E a gente sempre tem onde chegar com isso. E as tuas referências atuais de arte, porque as referências vão mudando de tempos em tempos, né? O que você está gostando ultimamente e que você está incorporando ao teu trabalho? Na verdade, eu gosto de muita coisa, principalmente do que está saindo. A geração nova que vem chegando, ela está cada vez melhor, tanto artística como tecnicamente. Mas eu sempre volto pro clássico, pro antigo. E eu tive várias fases da minha carreira onde eu absorvi várias coisas diferentes, desde de mangá, a Mignola, a diferentes artistas, a Pacheco. E eu sempre volto para essas fontes de tempos em tempos para tentar achar uma nova forma de fazer aquilo ser legal de novo. E o meu trabalho é muito clássico, ele tem uma aura
que consegue manter coisas antigas com uma visão moderna. Então eu não fico preso para tentar absorver. Eu já passei um pouco do momento onde eu tenho que seguir determinado fluxo. Então eu só tento fazer aquilo que eu gosto de uma forma nova, não só para o público, mas para mim mesmo. Eu me desafio a fazer algo que eu gosto de forma diferente. Todo mundo no começo da carreira, aquela coisa, eu tenho alguns desenhistas que são minha base e eu tento me inspirar neles. Agora você chegou naquele ponto da carreira em que as pessoas estão se inspirando no seu trabalho. Como que é para você ver esse reflexo, você fazer parte do elo de legado dos grandes desenhistas de quadrinhos? Nossa, obrigado por isso. É muito maluco, porque eu tenho 23, 24 anos de carreira. 18, 19 anos só de mercado americano. Se um moleque começou aos 10 anos a ler Ghost, hoje ele já está com mais de 30. Provavelmente é um profissional, e se ele se tornou um profissional, já está um bom tempo no mercado. Então você ser parte dessa geração, no meu caso, acho que são várias gerações, convivendo com a molecada, como as coisas acontecem muito rápidas. Já são várias gerações que começaram a ler quadrinhos, começaram a se profissionalizar e se tornaram profissionais com o meu trabalho como referência. Isso é muito maluco, porque eu não consigo imaginar que eu sou parte disso, que eu sou parte dessa história para muitas pessoas. E sei lá, eu acho essas paradas muito legais, porque falando de garotos, de fãs e tal, o legado é muito importante, né? Tipo, a gente fala tanto de legado dos super-heróis também, né? Qual que é a importância para você do legado? E na mesma pergunta, qual a importância de você deixar um legado? Cara, isso assim, é muito estranho você pensar, ainda mais eu ainda que estou com muita pilha para queimar na produção. Eu não consigo me imaginar, mas é uma honra saber que você pode deixar pessoas felizes e com uma ligação emocional com o que você produziu, com uma ligação afetiva pelo que você sentiu. E eu realmente vou me sentir um velhinho muito feliz quando um fã olhar com carinho para o meu trabalho, ou como eu olho com carinho para os artistas que foram referências para mim. E realmente não dá, é difícil demais pensar o que significa isso. Mas é uma honra mesmo, vai ser uma honra saber que eu criei uma geração de leitores que cresceram com o meu trabalho e que eu ajudei muitas pessoas a voltarem para o mercado, a ler quadrinhos, pelo que eu vejo, pelo que as pessoas me contam. E resgatar personagens esquecidos, personagens que ninguém mais se lembravam ou que nos davam importância. Então você não só deixa um legado, como faz parte da história da indústria. Você passa a fazer parte da história da indústria. Isso é legal demais, é realmente muito difícil conceber uma resposta direta ou mesmo com lógica, mas é demais. Foi interessante você ter falado isso, porque no FIC de 2013 o Jorge Pérez estava lá. E no painel dele ele falou que ele estava se renovando porque tinha pessoas como você arrebentando no mercado. Então uma pessoa de quem você foi fã algum dia agora é seu fã. Isso foi a coisa mais surreal, porque a primeira vez que eu tive a chance de me encontrar com o Jorge Pérez, a primeira vez que eu conheci ele em San Diego, uma das coisas que ele disse foi que ele gostaria de me finalizar. E eu falei, não, você não pode querer me finalizar, isso não faz sentido. E a gente teve a chance de fazer alguma coisa, a gente fez uma série de capas. Inclusive foi engraçado que uma das capas foi com o Aquaman. Tudo bem que foi uma versão do Aquaman vermelho, que deu uma saga que eu esqueci o nome agora. Flashpoint, foi o Aquaman do Flashpoint, isso mesmo. E aí a gente fez uma série, ele foi com o Aquaman vermelho, a Mulher Maravilha e com o Cyborg. Olha só como as coisas são. Será que eu vou fazer Mulher Maravilha agora? Não sei, não, tô brincando. Mas é engraçado essas coincidências, porque realmente
isso aconteceu e depois eu vejo, depois de alguns anos, quase 10 anos depois, ele vir numa palestra e ainda falar esse tipo de coisa que ele gosta. E ter muitas pessoas falando que eu sou, me comparando ao Pérez moderno. Isso é uma honra demais, isso eu falo, não pode, isso não deveria acontecer, porque ele é a minha referência até hoje, ele é a pessoa com que eu estudo o trabalho. É uma honra demais, cara. Beleza, Ivan, obrigado. Ah, fala aí. Quero terminar com uma pergunta polêmica. Polêmica! Ó, a polêmica. Se você pudesse escolher um momento muito baixo na sua carreira, Muito baixo? Qual seria? Caramba, um momento baixo da minha carreira? Cara, essa pergunta, eu não considero que eu tive momentos baixos, porque eu sempre me diverti com tudo que eu fiz. Isso é verdade, não é hipocrisia, que nem eu falei. Eu entrei na DC fazendo o Superman, que era genial na época. De repente também eu já só comecei a fazer os personagens menores da editora. E eles foram crescendo. Então, se na DC os personagens eram menores, antes disso, eu trabalhava com personagens menores ainda. Eu trabalhava com personagens menores ainda. Então eu nunca me senti fazendo algo menor, porque eu sempre peguei coisas melhores daquilo que eu fiz. E tudo aquilo que eu pegava, eu achava que era genial. Mas se eu pudesse escolher, se eu tenho que escolher alguma coisa que eu tenho vergonha, seria o Quicksilver. Quicksilver.